Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do livro Vida Íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 27. O que o Filho de Deus praticou em seu íntimo, desde a conversão da Samaritana até o retorno a Jerusalém. Em direção a Samaria. Tendo chegado aos confins da Galiléia, depois de muitas fadigas na pregação, e após ter operado numerosos milagres, convertido grande número de pecadores e instruído os povos, parti com os apóstolos para Samaria. Antes de partir, orei ao Pai, como costumava fazer. Pedi-lhe cuidar daquela gente e dar-lhes graça e ajuda para que se manifestassem firmes na fé da palavra por mim pregada e não vacilassem em minha ausência. Sentia profunda pena de deixá-los, embora por breve tempo. Mas o zelo pela salvação dos povos da Samaria impelia-me a dirigir-me a eles. Por isso deixei aqueles que criam em mim, bem recomendados ao Pai. Vi que o Pai não os abandonaria, mas que teria particular cuidado de todos. Por causa disto, tributei-lhe graças. Tendo-lhe pedido ajuda, parti desprovido de tudo, embora aquela viagem fosse muito longa e acidentada, parti sem provisão, inteiramente abandonado à providência do Divino Pai. Pedi ao Pai dar aos meus seguazes ardente desejo da salvação das almas, desapego total de todas as coisas e grande confiança em sua divina ajuda, deixando todas as comodidades para ir ajudar o próximo e executar a vontade divina. Vi que o Pai não deixaria de fazer o que dele reclamava. Vi ainda que bem poucos haveriam de se prevalecer de tal graça, porque, as mais das vezes, cada qual tem a mira dos próprios interesses. São raros os que se abandonam completamente à providência divina. Experimentei profunda pena por causa disto, pois sem tal abandono, pouco ou nenhum fruto adquirem as almas. Consolei-me, no entanto, ao ver alguns que nisto me imitariam tão bem. Por causa destes, rendi graças ao Divino Pai. Solicitude dos apóstolos para com Jesus. Os apóstolos exortavam-me a tomar algum repouso, pois viam-me tão fadigado e testemunhavam os numerosos padecimentos que suportava na pregação. Demonstravam por isso compaixão para com a minha pessoa. Respondi-lhes que viera ao mundo para cumprir a vontade do Pai, para padecer muito e satisfazer a justiça divina pelas ofensas que recebia do gênero humano, que viera para servir e não para repousar ou ser servido. Aquietavam-se com isso os apóstolos, admiravam-se entre si como, apesar da compleição tão delicada, podia suportar tantas fadigas e tantos padecimentos. Animavam-se mutuamente a padecer, vendo o exemplo que lhes dava. Olhavam-me de vez em quando com grande compaixão,
especialmente quando estava muito cansado. Para dissuadi-los de tal pensamento, fazia-lhes algum discurso sobre o mérito do padecimento. Assim os animava a padecer de boa vontade a carência de tudo, prometendo-lhes um grande prêmio no paraíso. Deste modo prosseguia a viagem, instruindo-os e animando-os. Respondia aos numerosas e variadas interrogações que me faziam. E, embora alguns deles falassem de maneira asaz, ignorante e tola, tinha compaixão deles e instruía-os com caridade e amor. Amor e solicitude para com os apóstolos. Amava muito minha pequena Grey, por isso não deixava de demonstrar-lhes, nas ocasiões oportunas, o amor que lhes dedicava, tendo compaixão de seus defeitos, consolando-os nas aflições interiores, visto que frequentemente se perturbavam, animando-os a padecer. Embora estivesse às vezes bastante ocupado em pregar, em restituir a saúde aos enfermos, em instruir a turba, em orar ao Pai, apesar de tudo, mostrei-me sempre solícito por sua salvação e inteiramente atento a eles, como se não tivesse outra ocupação. Em verdade, velava por eles, pois estavam já destinados a serem as colunas e os alicerces sobre os quais queria edificar a minha igreja. Por isso, importava muito instruí-los em tudo, porque eles deviam ser depois chefes e mestres de todas as nações. Por intermédio deles, devia-se semear a fé no mundo inteiro. Em consequência, olhava-os a miúde com amor e compaixão, vendo quanto lhes caberia sofrer por meu nome. Eles também mostravam-se muito afeiçoados a mim. Quando empreendiam viagens pelos campos, disputavam entre si qual conseguiria aproximar-se mais de mim. O lugar mais junto de mim era, no entanto, de João. Às vezes, os outros viam isto com má vontade e receavam que fosse por mim muito mais amado do que eles. Por isso aborreciam-se, porque seu amor não era ainda perfeito, mas tranquilizavam-se, pois era muito jovem e por causa de sua pouca idade e seu parentesco comigo, segundo a carne, julgavam que fosse mais amado por mim. Eu, não obstante, mostrava-me afeiçoado com todos, olhando a todos com a mesma benignidade e amor, embora dedicasse a João maior afeto por causa de sua inocência e pureza, e porque após minha morte devia ser o conforto de minha querida mãe, ficando em meu lugar. Via que no mundo haveria muitas discórdias, especialmente entre as famílias e em numerosas comunidades por causa de tais demonstrações de afetos particulares. Pedi, portanto, ao Pai dar aos chefes e superiores clara luz para poderem conhecer o grande mal que causam tais particularidades e como originam discórdias entre os súditos. Vi que o Pai não deixaria de dar-lhes a dita luz com a sua graça. Vi que alguns aproveitá-la-iam e executariam bem o seu ofício. Vi ainda que muitos falhariam nisto. Por eles senti grande pesar, e muito mais o senti porque via as numerosas discórdias entre irmãos, por esta causa e as ofensas que receberia assim o Divino Pai. Pedi-lhe novamente iluminá-los e conceder-lhes graça maior. Vi que o Pai o faria. Muitos, em consequência desta graça, reconheceriam seu erro e se emendariam. Por isso me alegrei e rendi graças ao Divino Pai. Padecimentos de Jesus e dos apóstolos. Prosseguindo desta forma, pelo nosso caminho, isto é, instruindo meus discípulos e pregando em todos os lugares por onde passava, suportamos tanto, eu como os apóstolos, numerosos padecimentos. Muito a miúde passávamos a noite no campo, afligidos por fome e sede, cansados, sem alimento algum. Quando nos encontrávamos em tamanha necessidade, não creias, esposa minha, que me perturbasse ou me aborrecesse, jamais. Antes alegrava-me muito, animava os apóstolos a suportarem de boa vontade aquela tribulação. Eles se regozijavam também nesses sofrimentos, porque viam que eu não só me alegrava por isto, mas rendia graças ao Divino Pai. Em tamanha necessidade, não deixava de pedir ao Pai se dignasse consolar os apóstolos, dando-lhes ânimo para sofrer e infundindo virtude nutritiva às ervas
de que se alimentavam, a fim de que ficassem saciados e nutridos com aquilo que a terra lhes ministrava. O pai não deixava de consolá-los, dando às ervas substâncias e sabor, como fizera várias vezes em ocasiões semelhantes. Via que meus seguazes encontrar-se-iam frequentemente em semelhante necessidade. Por isso pedia ao Pai dar-lhes ânimo e força em tais padecimentos e infundir sabor e substância ao pouco alimento que encontram no campo para conservar-lhes a vida. Vi que o Pai o executaria mediante sua admirável providência. Com isto me alegrei e rendi graças ao Pai. Muitas eram as provas e os ensinamentos oferecidos aos apóstolos ao viajar com eles. Tais ensinamentos imprimiam-lhes na mente, embora então não os pusessem em prática por não estarem ainda bastante desapegados do amor próprio. Fizeram-no após receberem o Espírito Santo, conforme hás de perceber na outra obra que escreverás. Então, por virtude divina, lembraram-se perfeitamente de quanto lhes ensinei. Tornaram-se perfeitos em tudo, de modo a poderem exercer seu ofício quais mestres eruditos e perfeitos. Nos arredores da Samaria. Aproximando-nos da cidade da Samaria, percebiam os apóstolos aonde ia, mas ainda não o queria operar. Por isso, estando muito cansados e fadigados da viagem, desejaram repousar, querendo que também eu repousasse. Mas eu não procurava repouso. Meu coração ardia de outro anelo, a salvação das almas. Em consequência, afastei-me um tanto deles e fui sentar-me à beira do poço de Jacó. Sentia bastante fadiga e calor. Tinha muita sede, naturalmente. Ardia-me no peito a sede ainda maior da conversão, seja da samaritana, seja de toda aquela nação. Por isso orei ao Pai, supliquei-lhe enviasse para lá a samaritana. A samaritana. Esta mulher era pecadora. O demônio servia-se dela para aprisionar a muitos, conforme já disse. Sentindo-se a samaritana inspirada a vir buscar água, veio logo correspondendo à inspiração, embora sem advertência e sem saber coisa alguma. Chegando ali, olhou-me. Vendo-me em veste vil e pobre, não me deu importância. Reconheceu-me por Nazareno e membro do povo hebreu. Os hebreus eram odiados por eles, portanto, antes se perturbou. Mas, percebendo a gentileza do meu aspecto e a beleza e a majestade de meu rosto, era atraída a olhar-me novamente com espanto. Não teve, no entanto, compaixão alguma de mim, embora me visse com tanto calor e cansaço. Agiu assim por reconhecer a pertença, que pertencia à nação por eles odiada. Esperei que atingisse a água, depois lhe disse com voz muito amável: Mulher, dá-me um pouco desta água para beber. Tenho necessidade. Estas palavras moveram o coração da mulher à compaixão e ao amor. Contudo, resistiu às primeiras palavras. Respondeu: Sendo tu judeu, como pedes de beber a mim, que sou samaritana? Os judeus odeiam os samaritanos, e tu me pedes de beber? A mulher observava-me, pouco a pouco. O coração foi se enternecendo e a mente se iluminando. Disse-lhe: Se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesma, e ele te daria uma água viva. A essas palavras, a samaritana mais se enternecia e mais iluminada chamou-me pelo nome de Senhor, e profundamente desejosa, depois de ter conversado um pouco comigo, e eu lhe ter explicado a virtude dessa água que eu posso dar. Disse-me com desejo: Senhor, dá-me dessa água, para eu já não ter sede, nem vir aqui tirá-la. Respondi que fosse chamar seu marido e voltasse. Confessou-me que não tinha marido. Então, lhe manifestei e revelei o que estava escondido diante dos olhos, e somente ela conhecia. Quando lhe manifestei as faltas, reconheceu seu erro e de coração se compungiu. O pai iluminava mais ainda, e ela recebeu a graça. Inteiramente compungida, disse-me: Senhor, vejo que é profeta. Prosseguiu a conversa com a mulher e a instrui. Prossegui a conversa com a mulher e a instruí.
Após breve discurso, confessou-me como sendo o Messias prometido dos hebreus. Não o neguei. A mulher, inflamada de amor pelo conhecimento acerca de minha pessoa, teria querido liquefazer-se em minha presença. Estava ferida de dor por causa de suas culpas e também ferida de amor para comigo. Repleta de júbilo pela graça recebida, anelava que toda a região conhecesse a minha pessoa e todos conseguissem a graça que ela havia obtido. Neste interim, chegaram os apóstolos que se haviam demorado na cidade para procurar algum alimento. Trouxeram-mo a fim de que eu comesse, pois sabiam que tinha disso grande necessidade. Ficaram admirados de que conversasse com a samaritana. Por isso indagavam o que esperavam dela e de que lhe falava. A mulher, vendo que os discípulos haviam chegado, com o coração ainda mais inflamado, deixou a vasilha d'água e, como louca, correu para a cidade, gritando e chamando todos os habitantes a correrem e verem aquele que lhe havia dito tudo o que ela havia feito e verificassem se eu era o Messias, conforme ela acreditava. Neste interim convidaram-me os discípulos para comer. Respondi-lhes: tenho um alimento para comer, que vós não conheceis. Julgavam que tinha recebido comida de outrem. Por isso respondi-lhes: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. E comecei a instruí-los sobre vários assuntos. Enquanto me entretinha com eles, chegaram muitos samaritanos que tinham dado crédito às palavras da mulher. Pediram-me que fosse à cidade e conversasse com eles. Assim fiz. Muitos da cidade creram em mim, imediatamente ao ouvir minhas palavras. Por isso demorei-me ali alguns dias para instruí-los. Diziam alguns à mulher, a qual me seguia, que acreditavam em mim. Não por causa do que ela lhes dissera, mas porque me ouviram e reconheciam ser eu o verdadeiro Messias e Salvador do mundo. Por causa de sua fé, operei tantos muitos milagres, restituindo a saúde a todos os enfermos que conduziam a mim. Quase todos da região vinham ouvir-me pregar. Converteram-se numerosos grandes pecadores. A obra do demônio. O inimigo infernal fremia por causa de suas derrotas. Por isso esforçava-se para dissuadir aquele povo de vir ouvir minha palavra. Era, no entanto, afugentado e abatido mediante a minha virtude e o poder que tinha sobre ele. Então atiçava os escribas e os fariseus, os ministros do templo e os anciãos, sugerindo-lhes diversas coisas, quando estes mais se enfureciam contra mim, segundo as instigações do demônio. Soube-se em Jerusalém de minha estada no meio dos samaritanos. Foi motivo ainda mais para se falar mal de mim. Começaram a chamar-me de samaritano, porque para eles era nome injurioso. Percebia tudo. Todas as coisas eram-me manifestas devido à divindade que havia em mim. Tive grande pena, de modo que com isso a consolação causada pela conversão da samaritana e daquele povo foi muito amargurada. Oferecia tudo ao Pai, suplicava-lhe perdão e excusava diante dele todos os meus inimigos e perseguidores, dizendo-lhe que os perdoasse, porque não sabiam o que diziam e faziam. O Pai aplacava-se por causa de minhas súplicas. Em relação ao fato da samaritana, roguei ao Pai e desse a todos os meus irmãos graça e luzes, a fim de que, conhecendo seus erros, se emendassem e prestassem fé às palavras que lhe dirigi por meio dos apóstolos e discípulos. Fadigas de Jesus e súplicas. Olhava a samaritana de todo o povo, tinha compaixão deles. Afadigava-me muito, instruindo-os durante o breve tempo que me demorei entre eles. Passei a noite em parte orando e em parte ensinando a todos os que vinham a mim. Eram muitos. Via em sua pessoa a multidão dos povos privados da luz da verdade e da fé. Tinha presentes todos os infiéis. Oh, quão profunda era a pena, a dor! Por isso exclamava miúde ao Pai e rogava-lhe, com ardentes súplicas, enviasse seus ministros para que os iluminasse mediante a pregação evangélica e desse-lhes a conhecer as verdades eternas. Oh, quanto pedia por eles ao Divino Pai! Vi que o Pai não deixaria de fazê-lo com sua providência.
Vi todos os que empreenderiam tão santo exercício e o grande fruto colhido em vista de suas fadigas e santas obras, as numerosas conversões dos pecadores e dos infiéis, em consequência das pregações e exortações deles. Com isto, muito me alegrava, sentindo suma consolação. Considerava depois todos os operários evangélicos quais verdadeiros irmãos e experimentava para com eles grande amor. Por isso recomendava muito ao Divino Pai os libertasse de todo o mal e lhes desse saúde e forças para restituírem a tantas fadigas e graves padecimentos que em tal ofício lhes importa sofrer. Toda esta consolação foi amargurada ao ver o grande número dos que persistiriam na obstinação e que ainda perseguiriam aqueles que se empenham em tão santo exercício para a glória do Pai e salvação de suas almas. Às vezes, no mais profundo silêncio da noite, derramava copiosas lágrimas ao ver a multidão dos infiéis e dos hereges firmes em sua perversidade e obstinação e tantos submergirem continuamente nas penas eternas. Ó esposa minha, minhas lágrimas, ó esposa minha, quanto essa dor me transpassava o coração, quantos suspiros e quantas lágrimas derramei durante noites inteiras diante do meu divino Pai. Embora obtivesse a conversão de muitos, contudo ficava sempre angustiado ao ver que muitos outros se perderiam. Deixa a cidade de Samaria. Tendo iluminado e instruído aquele povo mediante minha divina sabedoria, parti, deixando-lhes muitas observações sobre o modo de agir e para se conseguir a vida eterna. Antes de partir, orei ao Pai. Roguei-lhe por toda essa nação, a fim de que os iluminasse cada vez mais e assistisse por meio da graça, para que a minha palavra produzisse fruto e não se apagasse da mente dos habitantes. O Pai prometeu-me a dita graça. Agradeci-lhe por parte de todos. Louvei-lhe a infinita misericórdia e bondade. Após ter obtido tudo isso do Pai, parti deixando a todos, embora aflitos por causa da minha partida, bastante consolados pela graça que lhes concedera. Ia viajando com os apóstolos e suportando muitos padecimentos, fome, sede e cansaço. Oferecia tudo ao Pai, em desconto das ofensas que recebia de meus irmãos. O Pai punha grande complacência em minhas ofertas. Em vista deste comprazimento, pedia-lhe para todos os meus irmãos muitas graças, as quais eram concedidas pelo Pai com verdadeira liberalidade. Vê Jerusalém de longe e chora. Tendo, pois, muito padecido na dita viagem, ao chegar perto de Jerusalém, vi de longe esta cidade. Detive-me para olhá-la com profunda ternura. Mirava-a e vendo a destruição que se seguiria, meu coração enterneceu-se e chorei sua ruína. Meus discípulos ficaram estupefactos ao me verem chorar. Não era meu hábito, por isso atemorizaram-se muito. Nenhum deles ousava perguntar-me pela causa do meu pranto. Retirei-lhes, no entanto, qualquer suspeita, manifestando-lhes a causa. Dirigi-me justamente à cidade, pronunciando palavras de compaixão. Se tu conhecesses e o que vivem pacificamente em ti, também conhecessem o que é oculto aos teus olhos e que agora não sabes, virão sobre ti dias em que teus inimigos te cercarão de trincheiras e te apertarão de todos os lados. Destruir-te-ão a ti e a teus filhos que estiveram dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra. Isso sucederá porque não conheceste o tempo em que foste visitada e abusaste tanto da misericórdia que o Pai te fez, cumprindo em ti suas promessas. Chegará, pois, o tempo em que se cumprirá tudo o que te disse agora, em castigo de tua obstinação. Prosseguindo a viagem, entrei na cidade e fui ao templo, como ouvirás. Fica ciente, esposa minha, de que meu pranto não foi só por causa da destruição de Jerusalém, mas ainda por apresentarem-se então à minha mente todas as almas que, tendo sido asaz favorecidas por meu Pai e tendo recebido tantas graças,
se mostram tão duras e obstinadas, não correspondendo à misericórdia divina. Vi que finalmente seriam abandonadas por ele. De que modo mísero se poderiam, e os inimigos infernais fariam grandes devastações entre elas, vendo ser tão grande o número delas. Meu coração foi transpassado de aguda dor, e meus olhos derramaram abundantes lágrimas. Tanto que mais mirava a cidade onde operava numerosos prodígios, e muito devia padecer pela salvação das almas. Vendo que esta não haveria de querer se prevalecer de tantos benefícios, experimentei pena asaz profunda, de modo a arrancar-me lágrimas dos olhos. Pedi ainda ao Pai dar a todos os meus irmãos clara luz para conhecerem o mal grave que domina os que abusam da graça divina e vivem obstinados no erro, a fim de que também estes chorem tamanha desgraça e ofereçam pelos infelizes ardentes súplicas ao Pai, para obterem a conversão deles. Vi que o Pai não deixaria de fazê-lo, e muitos aproveitariam a dita graça. Vi depois os castigos enviados pelo Pai às cidades, às nações inteiras, por causa das numerosas ofensas delas recebidas. Vendo tantos flagelos da ira divina, senti profunda dor para com elas. E se bem que aqueles castigos fossem necessários para que os pecadores perdidos caíssem em si, contudo, por amar muitos meus irmãos, doía-me ainda esses castigos, embora eles os provocassem. Consolava-me, porém, porque os ditos castigos para muitos alcançariam proveito, muitos emendar-se-iam e arrepender-se-iam de seu erro. Por tudo louvava o Divino Pai. Expulso os negociantes do templo. Após entrar em Jerusalém, fui imediatamente ao templo, onde encontrei os negociantes inteiramente ocupados em vender, comprar e negociar, produzindo grande tumulto. Por isso, inflamado de zelo pela glória do Divino Pai, apanhei algumas cordas que ali estavam e enxotei do templo os negociantes. Mostrei então minha autoridade e majestade, a qual não podiam resistir. Disse-lhe que a casa de meu pai era casa de oração, mas eles dela tinham feito um covil de ladrões. Ameacei-os com semblante severo, expulsei-os todos. Partiram murmurando contra mim. Alguns dos fariseus e ministros do templo presentes vieram com ousadia perguntar-me como tivera a audácia de enxotar do templo aqueles que lá estavam, e que autoridade tinha sobre eles. Confundi-os, no entanto, e partiram, não tendo coragem de falar. Fiquei, depois do templo, a orar com os apóstolos. Fúria dos fariseus. Os escribas e os fariseus souberam imediatamente o que eu realizara no templo. Enfureceram-se ainda mais. Em outras ocasiões, eu os expulsara, mas quando eu ia pregar e me afastava de Jerusalém, voltaram de novo a negociar. Os escribas, os fariseus e os ministros do templo, enfurecidos, pois diziam entre si: que grande ousadia dele! Vem com tanta liberdade sob o pretexto de zelo de condena, e condena a todos nossas obras. É preciso propriamente procurar de todos os modos matá-lo. Viam, no entanto, que todas as minhas obras eram perfeitas e que a turba tinha elevado conceito a respeito de mim. Por isso atormentavam-se, uma vez que não podiam descobrir em mim coisa alguma a que agarrar-se para condenar minhas obras e retirar daí pretexto para matar-me. Andaram pela cidade quais insensatos, repletos de raiva e de ódio contra mim. Vendo que não podiam desafogar seu furor sobre a minha pessoa, apaixonavam-se de tal modo que não podiam encontrar repouso nem tranquilidade. Eram muitos instigados pelo demônio. Este feroz inimigo tinha grande poder sobre eles, porque estavam todos mergulhados em numerosos e graves pecados. O demônio, portanto, os dominava e os induzia-os a fazer aquilo que deles pretendiam. Que me odiassem, injuriassem, falassem mal de mim, murmurassem e procurassem matar-me. O inimigo infernal triunfava ao vê-los secundarem-se-lhe as sugestões. Eles, infelizes, jamais quiseram reconhecer o estado miserável em que se encontravam.
por abusarem sempre das luzes divinas e oferecerem grande resistência à graça divina. Não deixava, porém, de repreendê-los nos sermões públicos e dar-lhes a conhecer o seu erro. Em verdade, quando ouviam minhas palavras, comoviam-se porque a minha palavra era muito potente e penetrava mesmo os corações duros. Mas eles, sabendo disto, por ter-lhes ocorrido várias vezes, as resistiam. A miúde, não podendo resistir mais, tapavam os ouvidos para não me escutarem. Grande era a perfídia e a obstinação dos fariseus. Quando sabiam que não podiam mais oferecer resistência à graça e às luzes que minhas palavras lhe comunicavam ou partiam, ou tapavam os ouvidos para não me ouvirem. Tal era o ódio e a paixão contra mim, embora conhecessem bem a miúde a verdade, mais se obstinavam. Por conseguinte, em meu coração aumentava a pena por causa de sua obstinação. Apesar de tudo isto, nunca deixei, enquanto vivi na terra, de fazer o necessário para a sua salvação, dando-lhes a conhecer com grande clareza a verdade que eu pregava. Ao horto. Tendo-me, entretanto, demorado com os apóstolos no templo, a orar ao Pai, e estando muito cansado por causa da viagem empreendida, e tendo necessidade de tomar alimento, foram eles procurá-lo. Depois, comemos juntos com a acostumada pobreza, retirados à parte, fora da cidade. Por ser a hora tardia, partimos. Dirigi-me ao horto, a fim de orar. Os discípulos ficaram em lugar mais apto para o repouso. Durante aquela noite, apresentei muitas súplicas ao Pai, pedindo pela salvação de todos os povos aos quais pregara, impetrando-lhes muitas graças e luzes do Divino Pai. Vi que em breve encontrar-me-ia a orar pela última vez neste horto, onde sofreria tão penosa agonia e começaria minha amarga e dolorosa paixão. Abracei tudo de bom grado, para cumprir a vontade do Pai e satisfazer abundantemente a justiça divina. Oferecia minha pronta obediência e resignação ao Pai, em suplência por tudo aquilo em que falham meus irmãos, os quais, as preverem que se lhes pregara qualquer tribulação, se perturbam, inquietam-se e não querem de modo algum conformar-se com a vontade do Divino Pai, nem com aquilo que ele dispõe em favor da salvação de suas almas. Pedi ao Pai que, em vista dessas ofensas, se dignasse iluminá-los e dar-lhes a graça, a fim de que, conhecendo a vontade e as disposições divinas, em proveito deles, ilumine-se e submetam-se em tudo e por tudo aquilo que o Pai dispõe para eles. Vi que muitos, por causa da dita graça, conformar-se-iam e submeter-se-iam de boa vontade a sofrer todas as penalidades e amarguras que o Pai, com admirável providência, lhes enviaria, em proveito de suas almas. Por isso, senti profunda alegria. Esta ficou um tanto amargurada pelo grande número daqueles que não aproveitariam a graça. Tendo passado toda essa noite em parte orando e em parte suplicando ao Pai, louvei-o e agradeci-lhe em nome de todos os irmãos. Após o despertar do dia, parti e fui ao templo com os apóstolos. No templo, o sermão na presença da mãe. Espalhava-se a notícia de que eu estava no templo, por isso muitos concorreram para ouvir-me argumentar. As pessoas ajuntavam-se no lugar onde sabiam que me demorava a pregar e a ensinar. Vieram também procurar-me muitos dos discípulos, embora os escribas e os fariseus tivessem divulgado que ninguém devia dar-me crédito, por ser eu homem sedicioso. Não obstante, vieram muitos para ouvir-me, atraídos pela doçura e a suavidade de minhas palavras e a virtude que havia em mim, especialmente os simples e os de boa vontade que em mim acreditavam. Por isso os fariseus se iravam, vendo que não se dava crédito às suas ordens. Queriam castigar o povo e mesmo lançar as mãos em minha pessoa. Ameaçavam tudo isto, mas de fato nada podiam executar. Encontravam-se como ligados, sem poderem empreender a obra determinada
e combinada entre eles, porque ainda não havia chegado a hora da minha paixão. Tendo-se, portanto, reunido muita gente para ouvir-me, preguei com o habitual zelo e fervor. Ao ouvirem minhas palavras, os corações dos ouvintes ficavam consolados e compungidos e cada vez mais admirados diante de minha divina pessoa e sabedoria, de modo que, por longos que fossem os sermões e os ensinamentos, pareciam-lhes breves momentos. Estive ali também minha direta mãe. Esteve ali também minha dileta mãe, a qual, em espírito, tudo sabia, e quando eu me encontrava perto de Nazaré, vinha sempre ouvir-me e procurar-me, pois seu coração não aguentava estar por muito tempo sem me rever em pessoa e ouvir-me. Aquele sermão foi muito longo. Assim fiz para satisfazer o desejo da turba, que ansiava por ouvir-me e ser instruída, bem como para convencer os corações de alguns obstinados escribas e fariseus que ali estavam com más intenções, isto é, para me prender. Estavam, no entanto, um pouco à parte, com o rosto maligno e olhar torvo, mas, ouvindo-me argumentar, não ousavam aproximar-se. Embora sentissem a sublimidade de minha doutrina, a doçura de minhas palavras e as verdades eternas que lhe explicava claramente, contudo estavam duros como pedras. O coração de minha querida mãe jubilava ao ouvir-me e ver-me. Oh, quantos eram os afetos amorosos daquele coração amante! Quantas súplicas fazia ao Pai, a fim de que todos aproveitassem meus ensinamentos! Quantas as ofertas que de mim e de si mesma fazia com um ânimo tão constante e generoso! Quantas consolações trazia-me ouvi-la e revê-la! A miúde voltava para ela olhares amorosos, pelos quais seu coração ficava ferido e penetrado. Também os suaves atos dela feriam o meu coração. Minha consolação, porém, foi muito amargurada ao ver os corações duros e obstinados dos ímpios fariseus que ofereciam tão grande resistência e tamanha graça a tantas luzes. Após meu sermão, aproximaram-se ousadamente os pérfidos, dirigindo-me várias interrogações. Foram convencidos e confundidos por mim, mediante a habitual sabedoria e graça divina. Mostravam-se ousados em minha presença e faziam grande violência a si mesmos para mostrarem sua autoridade. Mas, de fato, em seu íntimo, estavam asaz apavorados e lutavam bastante porque a graça e a divindade que havia em mim aterrorizavam-os e abatiam-se-lhes a arrogância. Contudo, faziam grande violência a si mesmos, porque a paixão os dominava. A turba estava atônita ao ouvir o que me diziam. Eles ousavam ainda usar palavras injuriosas para fazerem com que todos sentissem que não me temiam e não davam crédito à minha doutrina, contrária à lei e mesmo às obras deles, as quais julgavam serem inteiramente perfeitas. Assim apresentavam-nas aos olhos dos homens. Demonstrei-lhes, no entanto, seu erro e sua malícia. Tendo ficado confundidos e envergonhados, retiraram-se, cheios de indignação e de mágoa, sem saberem o que responder às verdades declaradas. Continuei meu discurso às turbas, que, inteiramente atônitos, ao ouvirem minha celeste doutrina, louvaram-me entre si. Encômio de uma mulher. Enquanto estava assim falando, uma mulher simples, movida pela doçura de minhas palavras, atraída pelo amor para comigo, e muito mais por impulso divino, ergueu a voz e exclamou: Bem-aventurado o ventre que te trouxe, e felizes os seios que te amamentaram. Anelava esta mulher prestar-me um louvor digno de meus méritos, mas, por ignorância, não sabia como expressar o louvor. Estimou não prestar-me louvor maior do que este, a seu ver. Foi por um impulso devido que a mulher me fez tais louvores e que, querendo louvar-me, chamou feliz quem me dera a luz e me aleitava. Minha querida mãe estava presente. O pai quis fosse publicamente chamada bem-aventurada, para que os escribas e os fariseus, que tanto a aviltavam,
chamando a mulher vulgar e vil, fossem confundidos. A turba alegrou-se ao ouvir essas palavras, cada qual repetia-as em si mesmo. Os fariseus se iravam e não podiam descobrir quem era que de tal modo me havia louvado. Do contrário, tê-la-iam castigado. Depois que a mulher proferiu aquelas palavras, respondi: Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a observam. Disse estas palavras para prestar maior louvor à dileta mãe, pois ela foi duplamente bem-aventurada por ter sabido guardar bem a palavra divina. Era justo que as criaturas chamassem bem-aventurado o seio que me havia dado a luz e eu atribuísse o título de bem-aventurada à alma e à mente que em si me recebeu e guardou. Assim aprovei o louvor que lhe fora dado pelas criaturas e lhe prestei louvor bastante maior, pois com justiça devia dar-lhe louvor acima de todo louvor, desconhecido pelas criaturas. Se as criaturas a louvassem, muito mais convinha fosse louvada com maior razão por mim, que a conhecia e sabia seu mérito. A querida mãe ficou confundida ao ouvir o louvor, porque era profunda a sua humildade e fez reverter todos os louvores para o Criador, referindo-os a ele. Eu disse aquela palavra ainda para confundir bastante os escribas e os fariseus, dando-lhes a conhecer que tinham certamente a sorte de ouvir a palavra divina, mas não a guardavam, ao invés a desprezavam. De fato, meu pai comunicou-lhes tantas luzes para conhecerem a verdade, e eu lhes disse aquelas palavras porque sabia como desprezavam minhas palavras inteiramente divinas, mas apesar de ter esta luz, desprezavam-na como costumavam fazer, e mais do que nunca enfurecidos partiram. Terminei o sermão deixando a turba bem instruída acerca da observância da lei divina, iluminada para conhecer as grandezas do Divino Pai, inflamada em seu amor, consolada e animada a seguir o caminho por mim ensinado. Supliquei de novo ao Pai transmitir luz a todos os meus irmãos, como se dignara comunicar àquela mulher simples, a fim de que, ao conhecerem a virtude, louvem-na, abracem-na e exaltem ainda todas as coisas dignas de louvor. Via, esposa minha, que no mundo reinaria este vício e os homens enganar-se-iam, louvando coisas antes censuráveis, e o que é verdadeiramente louvado seria censurado. Via que louvar-se-iam os dons naturais das criaturas, os dons da graça não seriam considerados, antes seriam por muitos censurados. Senti profunda pena por isto. Pedi muito ao Pai comunicasse a todos clara luz para conhecerem a virtude e os méritos das criaturas, louvando-os quais dons de Deus, por ser a criatura, age virtuosamente e adquire mérito. É porque Deus lhe dá a graça de poder agir com perfeição. Por isso, todos os louvores dados às criaturas devem converter ao Criador, porque Ele dá tudo gratuitamente à criatura. Vi que meu pai não deixaria de dar a dita luz a todos os meus irmãos e que muitos a aproveitariam. Alegrei-me e tributei graças ao Divino Pai. Vi, porém, o grande número daqueles que dela abusariam e experimentei amargura. Muito mais a senti ao ver alguns que inteiramente dedicados ao louvor, o que deve ser censurado e aborrecido, infligem grande injúria ao Divino Pai, censurando as obras divinas, as perfeitas e dignas de eterno louvor, e louvando as obras malvadas das criaturas, não somente censuráveis, mas ainda susceptíveis de eterno castigo. Para suprir a quanto nisto faltam meus irmãos, oferecia ao Pai todos os louvores dados por minha pessoa e procurava que todos louvassem ao Pai pelas obras maravilhosas que eu fazia. Fadiguei-me muito à procura de sua glória e honra, falando sempre de suas maravilhosas perfeições, de sua infinita misericórdia, de sua bondade e imensa caridade. Falando disto, seja à turba, seja aos escribas e aos fariseus, meu coração jubilava, tal era o ardor que as palavras proferidas eram quais dardos agudos e ferirem e aquecerem os corações dos ouvintes.
de modo que até os próprios inimigos sentiam-se inflamados de amor ao Divino Pai. Por isso, como já te disse, diversas vezes tapavam os ouvidos para não me ouvirem, porque receavam render-se, sentindo que lhes penetravam no coração, embora asás muito duros, do que as pedras. Pedi ao Divino Pai dar um pouco desse ardor aos meus irmãos, especialmente aos escolhidos, para glorificarem seu nome e exaltarem a sua glória, a fim de que as palavras deles sejam penetrantes e inflamadas de amor, de modo que cheguem a ferir e penetrar os corações dos ouvintes, e os corações mais duros se rendam diante delas. Vi que o Pai não deixaria de dar tal graça a seus ministros, enchendo-os de seu amor e da caridade divina. Vi que causariam em muitos admiráveis efeitos. Suas palavras acenderiam nos corações dos ouvintes um ardente amor para com o Divino Pai. Com isto fiquei contente e rendi graças ao Pai também por parte de todos eles. Vi ainda que haveriam alguns que abusariam de tal graça, ocultando o dom de Deus, ou não correspondendo ao dito dom, por não fazerem o que devem, a fim de satisfazerem o amor próprio, ou por respeito humano, ficariam privados de tal graça. Por isso senti amargura, seja por causa do prejuízo deles, seja porque, desprezando a graça, tornam-se indignos de receber outras graças. O próximo fica privado de tão grande ajuda em vista do proveito espiritual, porque os ministros do Pai se exercem o próprio ofício como convém, dão grande ajuda à alma do próximo para chegar à perfeição daquela vida que lhes ensinei mediante tantas fadigas e padecimentos. Por isso pedi ao Pai substituir os que abusam de tal graça ou não fazem conta delas. Vi que o Pai o faria. Jamais faltariam no mundo ministros zelosos da glória divina e da salvação das almas, os quais acenderiam nos corações de meus irmãos o amor ao Divino Pai. Queria consumir-me inteiramente e aniquilar-me pela glória do Pai, ao qual amava infinitamente, conhecendo-lhes o infinito merecimento. Efetivamente, depois cumpriu-se meu desejo, porque consumia-me e morri pela glória do Divino Pai e pela salvação das almas. Terminado o sermão, fiquei no templo, a ensinar e instruir todos os que se aproximaram de mim. Minha querida mãe estava ainda lá, escutando todas as minhas palavras, as quais encerrava e guardava no coração. Eram para ela outros tantos dardos que a inflamavam cada vez mais no amor para comigo, o amado filho. Recolhe-se com a mãe ao lugar habitual. Tendo-me demorado algum tempo a satisfazer a todos os que se aproximaram de mim, dei graças ao Divino Pai e saí do templo com os apóstolos e muitos discípulos. Fui ao albergue aonde costumava ir das outras vezes, quando estava em Jerusalém. Veio também minha querida mãe. Ali a sós falou-me, dando desafogo à sua dor, seja pela minha ausência, seja por causa de meus padecimentos e fadigas suportadas, todas dela conhecidas e com toda a exatidão. Consolei-a e animei-a a sofrer com intrepidez e a preparar-se para sofrer maiores tribulações e dores. Ela respondia prontamente, estar seu coração para tudo preparado e disposto a cumprir a vontade do Pai, sacrificando-lhe juntamente com a minha pessoa também a sua. Regozijei-me muito ao ver a querida mãe, não apenas inteiramente conformada e pronta a sofrer toda a tribulação, mas ainda tão generosa, intrépida, constante em suas duras aflições e disposta a praticar todas as virtudes em grau heróico, dando também gosto ao Pai. Quando estava em minha presença, via sua bela alma, na qual contemplava minha afige como em límpido espelho. Ao vê-la toda bela e enriquecida de graças e méritos, experimentava suma alegria. Tal regozijo, no entanto, era amargurado, vendo-a tão aflita por causa de meus padecimentos e das perseguições que eu sofria.
Todas as penas que sofria em meu íntimo feriam-lhe a alma com dor aguda. Sabia que eu ficava pesaroso por causa de suas dores e mais se afligia, de modo que seu coração estava sempre martirizado. Quando me via e ouvia pregar, a grande consolação experimentada era amargurada. A grande consolação experimentada era amargurada, pois em minha presença mais se avivavam nela minhas dores. Minha querida mãe foi nisto inteiramente semelhante a mim, bem como nas outras coisas, pois jamais teve consolação que não fosse amargurada. E quando não havia outra coisa, a mera memória de minha futura paixão e morte mantinham-la sempre em grande martírio de dores e penas. Via como as almas mais caras ao Pai e por ele mais amadas seriam atribuladas de muitos modos. Por isso pedia ao Pai dar-lhes a graça de poderem sofrer com generosidade e resignação tudo o que de penoso e adverso lhes ocorresse. O Pai prometeu-me a dita graça. Vi que muitas seriam generosas e conformadas. Prevalecer-se-iam bem na dita graça. Por isso senti consolação, embora sentisse também amargura, ao ver tantas abusarem da graça mencionada e fugirem de qualquer ocasião de padecer, sem jamais quererem submeter-se generosamente a tudo o que o Pai dispõe a respeito delas. Por isso ofereci ao Pai a minha generosidade no sofrer, em suplência de quanto meus irmãos falham nisto. Os apóstolos em colóquio com Maria. Tendo-me entretido por algum tempo com a minha querida mãe e tratado com ela acerca da obra da redenção e de quanto me convinha padecer e sofrer, a fim de que se cumprisse a vontade do Pai, e tudo o que de mim estava escrito nos profetas, dei licença aos apóstolos e aos discípulos de falarem com ela, particularmente Judas, que foi por ela advertido de novo a estar atento e vigilante quanto à sua paixão de interesse e avareza. Tendo-se entretido um pouco com ela, já tarde, tomaram os apóstolos alguma refeição, da qual estavam muito necessitados. Nicodemos com Maria e depois com Jesus. À noite retirei-me para orar ao Pai. A querida mãe fez o mesmo. Os apóstolos repousavam. Enquanto estava orando com a dileta mãe, voltou Nicodemos para ser melhor instruído em minha celeste e divina doutrina. Este discípulo oculto estava muito desejoso de falar com a minha querida mãe, por causa do amor que me dedicava. De fato falou com ela, e ela o acolheu com amor, pediu-lhe que fosse fiel a mim, seu mestre, e procurasse impedir as perseguições dos fariseus contra mim, porque sendo ele muito estimado, ouvi-lo-iam com facilidade. Recomendou-lhe com particular afeto minha pessoa. Sabia já que este discípulo ser-lhe-ia de grande conforto após a minha morte, dando sepultura honrosa a meu corpo. Nicodemos, depois de receber conforto e instruções da querida mãe, partiu fortemente inflamado de amor ao divino Pai, repleto de consolação por ter conversado com ela, muito admirado de sua virtude e de graça divina, nela resplandecente, e de todos os seus admiráveis atrativos. Este discípulo, depois, não deixava de entreter-se com grande habilidade com os escribas e fariseus, para que não efetuassem seus malvados desígnios. Procurava com boas maneiras mitigar o furor e o ódio que haviam concebido contra mim. Ficava oculto para poder defender-me mais livremente e dizer algumas palavras em meu favor. No templo. De manhã fui de novo pregar no templo, onde já se reunia a turba para ouvir a minha palavra. Havia ali numerosos escribas e fariseus que queriam expulsar-me e maltratar-me, mas não ousavam por ficarem aterrorizados à minha chegada. A majestade de meu rosto, a gravidade de toda a minha pessoa, infundia aos ímpios grande terror e confusão, por causa da divindade que havia em mim, a qual não se ocultou jamais inteiramente, até chegar a hora decretada pelo Pai, em que devia padecer e morrer. Doutro modo,
Se não se mantivesse oculta, não existiria jamais quem houvesse ousado lançar as mãos em mim, retirando-se à parte, portanto, os escribas e os fariseus. Não partiram, sentindo-se forçados a estarem ali, para ouvirem minha palavra, a qual possuía também isto de maravilhoso. Atraía para ouvi-la mesmo as almas mais perversas. Era bem grande a dureza e a obstinação dos que não se rendiam à minha voz e à palavra divina. Tais foram aqueles pérfidos que, mais duros do que as pedras, jamais quiseram render-se, embora fossem constrangidos a confessar entre si ter minha palavra uma força superior para atrair a si os corações dos que a escutavam. Mas visto que a paixão e a inveja os dominava e o demônio os atraía, declaravam que eu o fazia por obra do demônio e era um encantador e sedicioso. Quanto me feriam o coração tais injúrias e quanta amargura me causavam, não há mente que possa chegar a compreendê-lo. Somente eu podia sentir quão grande foi o peso desta injúria, porque só eu tinha conhecimento de minha pessoa e de minha dignidade, seja enquanto Deus, seja enquanto homem. O sermão. Tendo chegado, portanto, ao templo e adorado profundamente o Pai, comecei a pregar à turba, instruindo cada um acerca de como devia viver para observar a lei divina e fazer conhecido o engano em que viviam os fariseus. Falava em parábolas e sob várias figuras para que a turba simples entendesse melhor. Falava também de modo elevado para confundir a sabedoria dos escribas. Como eles se consideravam muito sábios, dizia-lhes coisas muito elevadas e ocultas. Eles, inteiramente atônitos, diziam entre si: como é possível que naquele homem se encontre tanta ciência, que tenha talento tão elevado em seu falar, sabendo tão bem discursar? Enquanto diziam isso, pedia ao Pai transmitisse-lhes luz para conhecerem a verdade de minha palavra, a fim de que se rendessem e aproveitassem. O Pai não deixava de iluminá-los e de lhes enviar inspirações divinas. Por isso diziam entre si: é possível ser ele verdadeiramente o Messias? Enquanto estavam pensando assim, assomava-lhes a paixão da inveja e da soberba. Não queriam submeter-se à minha pessoa por ser eu o nascimento vil, de nascimento vil. Diziam: é plebeu, tem discípulos vis e pobres. Assim expulsaram a luz e a inspiração divinas. Aderiram à paixão desregrada e às sugestões do demônio que os atiçava fortemente. Artifícios do demônio. O inimigo infernal decidira fazer-me cair em atos de impaciência e de indignação. Em consequência, ia me procurando e movendo contra mim os fariseus. Fazia com que me perseguissem e odiassem. Este feroz inimigo obrigava ainda o grande desejo de entender e saber que eu era verdadeiramente o Messias. Duvidava, seja por causa da santidade de minha vida e doutrina, seja pelas obras admiráveis que fazia, bem como pela força e o poder que sentia ter eu sobre ele. Por isso, a miúde, quando expulsava os demônios dos corpos dos possessos, esses, as partirem, exclamavam por boca dos energúmenos: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E eu lhes impunha silêncio. Por meio disto, o inimigo pretendia conhecer a verdade para que eu o confirmasse. Dizia: se for, ou não negará. Se não é, falo-ei, cair em atos de vanglória. Mas nunca pôde conseguir seu intento, pois nunca pôde chegar a saber com clareza se eu era verdadeiramente o Verbo encarnado. Tampouco pôde fazer-me cair naqueles atos que ele desejados, de vaidade, de soberba, de indignação, de cólera e ira contra os meus inimigos. Assim mais se enfurecia e fremia o feroz dragão, afadigando-se continuamente, atiçando os escribas e os fariseus, juntamente com seus partidários. Procurava infundir em todos ódio contra mim. Não pôde consegui-lo, senão com os escribas e os fariseus, os ministros do templo, os principais dos sacerdotes e os juízes, os quais instigava contra mim,
sugerindo-lhes numerosas infâmias a fim de que me prendessem e me matassem. A guerra que eu lhes fazia tornou-se-lhe insuportável demais, bem como a perda sofrida de tantas almas já sob seu domínio. Minha pessoa causava-lhe grande tormento. Todos os demônios experimentavam um inferno duplicado por não poderem usar mais seu poder e tirania para com os homens, sendo fulminados e cruciados por meu aspecto. Desejo dos fariseus e injúrias. Os escribas e os fariseus estavam, pois, retirados à parte, ao ouvirem minha palavra, mas, como disse, não conheceram o fruto dela, por terem as paixões e o demônio demasiado domínio sobre eles. Obstinados no mal, iam pensando sempre em matar-me. Era este seu desejo. O inimigo infernal instigava-os muito a executá-lo. Por isto, manifestei seus atentados e o desejo que tinham de matar-me de morte ignominiosa. Disse-lhes publicamente que lhes fizera grande bem, curando os enfermos, sanando os aleijados, ensinando uma doutrina inteiramente santa e perfeita, em que, em troca das numerosas obras boas executadas para eles e pelo bem praticado em seu favor, queriam matar-me. Vendo-se descobertos, enfureciam-se ainda mais, respondiam com arrogância, e em vez de caírem em si mesmos e reconhecerem o próprio erro, mais do que nunca se obcecavam pela paixão e pelo ódio. A turba, no entanto, confirmava-se progressivamente na fé em minha palavra e mostrava-se cada vez mais devota e afeiçoada. Corria a ouvir-me pregar, vindo de boa vontade para ser instruída, pois era muito ignorante. Eu a recebia com grande amor e caridade e a instruía, jamais demonstrando tédio ou fastio. Sempre no mesmo estilo, era muito afável para com ela. Isto desgostava muito os fariseus por serem soberbos, não se acostumavam com gente pobre e simples. Por isso, injuriavam-me, dizendo que eu fazia para conquistar benevolência e para atrair todos a meu partido, a fim de que os odiassem a eles e me elegessem rei. Afirmavam ainda que tratava assim familiarmente da turba e os pobres e vis por ser semelhante a eles. Diziam: verdadeiramente, conhece-se que é um vil, um plebeu, porque não pode deixar de tratar com os seus iguais. Não suceda que nós nos sujeitemos a ele e degeneremos de nossa nobreza, de nosso decoro e autoridade. Fiquemos o que somos e mostremos nossa educação, nosso decoro. Desprezemo-lo em tudo, não fazendo conta alguma de suas obras nem de sua sabedoria. No fim cederá, sujeitar-se-á a nós, ou retirar-se-á, vendo que não lhe damos importância, pois é um soberbo, não poderá suportar muito tempo ver-se desprezado por nós. Finge humildade e mansidão. Exalta essas virtudes em suas prédicas, porque pretende que nos humilhemos e nos sujeitemos à sua doutrina. Esse homem possui toda a astúcia e toda a maldade. Durante todo o tempo de sua vida esteve retirado em casa, não tratou com ninguém, aplicou-se sua vida a aprender a fingir, a cobrir com bons pretextos a soberba e a pretensão. Como está ciente de ter belo aspecto e espírito penetrante, pretende ser honrado e sobressair entre os demais. Repleto de soberba, chama-se filho de Deus, pretendendo que o recebamos qual Messias. Viveu retirado, não há dúvida de que ele, em seu retiro, teve comércio com o demônio. Dele, aprendeu tal ciência e por obra sua opera tais milagres. Isto é muito provável, pois percebe-se que todo o seu empenho está em tratar com os pecadores. Finge santidade, ensina-a também aos seus discípulos para poder enganar melhor a gente. Tudo isso diziam entre si contra mim e tinham-no por certo. Procuravam mesmo persuadir a turba. O demônio obcecava-os de maneira que lhes parecia verdadeiro tudo o que lhes era sugerido. Eram, no obstante, também iluminados pelo Divino Pai e pelas palavras que ouviram de mim.
Mas a estas luzes superiores, eles sempre as expulsavam. Jamais quiseram render-se à verdade. Diziam, pois, de vez em quando entre si: ah, se pudéssemos despojá-lo da amabilidade do aspecto, da graça e beleza do seu rosto. Certamente não atrairia tanto povo. Seus atrativos são verdadeiramente maravilhosos. A graça de sua fala arrebata os corações. Seus olhares excitam o amor. Nós, se não fôssemos mais do que fortes, não poderíamos deixar de amá-lo e segui-lo. Nestes discursos, cada um expressava o que experimentava ao ouvir-me argumentar e ao olhar-me. Concluíam: tudo nele é graça, tudo é beleza, mas não convém a nosso decoro submeter-nos a ele. É vil em demasia, é plebeu, é arrogante. Opõe-se a todas as nossas ações. Oxalá nunca nos sujeitemos a ele. Afugentavam de si o bom sentimento que começava a surgir em relação a mim, quando falavam de meus atrativos, de minha graça e beleza. Quanta pena causavam ao meu coração, esposa minha, esses pérfidos obstinados, ao difundirem tamanho mal a respeito de mim, e do tempo em que estava retirado em casa de minha querida mãe, tratando com o pai, acerca da obra da redenção e da salvação eterna deles, e pedindo-lhe todas as graças e todo o bem possível a uma criatura. Eles julgavam-me tão mal. Quanta amargura experimentei por causa destas imposturas, e ao ver que tudo o que havia esperado e operava para o seu bem, tiraram matéria para piorarem, convertendo a medicina salutar em veneno mortífero. Via depois que muitos dos meus irmãos assemelhar-se-iam a esses pérfidos e obstinados hebreus. Conhecendo a verdade, confessá-la-iam com os lábios, enquanto pelas obras estariam sempre duros e obstinados. Devido a várias espécies de respeito humano, obter-se-iam de agir bem, resistindo às luzes e à graça, e executando aquilo que a paixão desregrada e o demônio lhes sugeriam. Esses aumentavam muito a minha pena e a minha dor, porque persuadidos da verdade, seguem a mentira. Sentia mais profundo pesar, porque se tornavam dignos de maiores castigos. Por isso, supliquei ao Divino Pai, desse-lhe sua potente graça, a fim de que sigam e abracem a verdade bem conhecida por eles. Vi que o Pai não deixaria de conceder-lhes a dita graça. Vi também que poucos a aproveitariam. Em consequência, pedi ao Pai com maior ardor, dirigindo-lhe novas e repetidas súplicas, a fim de que lhes desse ajuda mais potente e mais claras luzes. Para obter a dita graça, ofereci ao Pai todas as minhas obras tão santas, e bem de seu gosto e comprazimento. O Pai prometeu-me quanto lhe pedia. Vi que muitos aí retirariam proveito. Alegrei-me e rendi graças ao Divino Pai. Experimentei, no entanto, grande amargura ao ver que haveria quem abusaria mesmo de tal nova graça e permaneceria na dureza e obstinação. Breve demora em Jerusalém. Terminada a minha prédica, demorei-me no templo para satisfazer e consolar a todos os que se aproximavam de mim de boa vontade. Fiquei assim durante alguns dias em Jerusalém para instruir a turba e dar a todos exemplo de minha vida santa e perfeita, bem como para consolar a minha querida mãe, entretendo-me a miúde com ela em santos colóquios. Após deter-me deste modo por algum tempo, consolando a todos, instruindo-os, operando numerosos milagres e devolvendo a saúde aos enfermos, conduzidos a mim, parti de novo para ir pregar na Galiléia, onde muitos me esperavam. Tendo aqueles povos saboreado já a minha doutrina, desejavam ter-me de novo entre eles. Exortação à esposa. Eu te advirto, esposa minha, a estares bem atenta no agir. Quando conheceres o bem, segue-o. Não te deixes vencer pelo amor próprio, nem por outra paixão, nem pelas sugestões do inimigo, porque te tornarias muito odiosa e culpada diante do Divino Pai. Dá, pois, lugar em ti a graça e as luzes divinas, e conhecendo a virtude e o que é mais perfeito, abraça-o. Executa prontamente o que vires querer o Divino Pai de ti.
Assim te tornarás cada vez mais digna de seu amor e de sua graça. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós.